3 erros que você não deve cometer ao atender um cliente. Nós sabemos que para o advogado iniciante, o atendimento ao cliente é um momento muito difícil, né? A gente tem aquela insegurança inicial, a gente tem medo, não sabe se vai atender de forma satisfatória o cliente, ou se nós vamos ter a resposta para aquele questionamento que o cliente vai nos trazer. Mas o fato é que realmente, se você fizer um mau atendimento, existe a chance do cliente não fechar o contrato com você e procurar outro profissional que consiga fazer um atendimento melhor para ele. Existem várias técnicas para você fazer um atendimento eficiente, de forma mais eficiente e conseguir aí atender o cliente, né, prestar a informação que ele necessita, mas nós vamos destacar aqui 3 coisas que você não deve fazer ao atender um cliente aí no seu escritório, seja online, né, nas diversas formas que existem hoje, as possibilidades de atender um cliente. A primeira coisa que eu sempre gosto de falar é justamente essa da insegurança de nós não sabermos se nós vamos ter o conhecimento suficiente para responder aquela questão que o cliente vai nos trazer, né? Então, eu sempre digo aqui para os nossos alunos da mentoria que a primeira coisa que não deve fazer é não transformar o seu atendimento em uma prova oral. Hoje a gente acaba notando que é muito difícil o cliente chegar até você porque ele viu a sua porta aberta em algum lugar, né, e já entrou ali e vai fazer uma consulta com você. É muito difícil isso acontecer. Normalmente, esses contatos vêm por telefone, pelas redes sociais, WhatsApp. Então, quando você agendar com o cliente para fazer o atendimento, já é importante que você entenda, mesmo que de forma geral, peça para o seu cliente ele já dar uma ideia do que se trata esse atendimento, né? Qual é a questão que ele vai te apresentar. Então, assim, você já consegue saber se é um tema que você domina ou se não é um tema que você domina, pelo menos você vai conseguir se preparar com uma certa antecedência, né, dar uma olhada na jurisprudência e tudo mais, né, para fazer um atendimento de forma efetiva. Muitas vezes o cliente nos procura, por exemplo, para fazer uma contestação, para fazer uma resposta à acusação, então ele já recebeu a citação do fórum. Então, às vezes, você questiona o cliente do que se trataria, ele já manda ali, por exemplo, pelo WhatsApp, uma foto do processo, do número do processo, a chave do processo, você já, de antemão, já acessa o processo e já tem uma ideia, né, do que se trata e já consegue prestar melhor esse esclarecimento para o cliente, né? Você já consegue se preparar melhor para atender o cliente. Outra questão que é importante, que eu sempre falo também, nesse momento que você vai atender, que seria um segundo ponto, uma segunda coisa que você não deve fazer, né? É não deixar o cliente falar, né? Muitas vezes aquela pessoa está com aquele grande problema na vida dela, né? Aquela angústia, em casos criminais, principalmente, né? Existe muito preconceito, a pessoa foi denunciada num processo, ela já é apontada como culpado, né? Então, existe toda uma questão, um constrangimento, né? Um preconceito em questões criminais, por exemplo, e as angústias dos processos cíveis também, né? A pessoa às vezes corre o risco de perder um bem dela, ou uma questão de família e tudo mais, né? Então, é importante que nesse seu primeiro atendimento, você deixe a pessoa falar. Então, o erro é não deixar esse cliente falar, né? Então, você vai ser muitas vezes a primeira pessoa que o teu cliente, que esse futuro cliente vai conversar sobre esse tema. Então, é importante que você deixe falar. O atendimento é sobre a pessoa, não é sobre você, né? Eu sempre gosto de ressaltar isso. Então, deixa a pessoa falar, não interrompa, faça suas anotações e quando ela terminar de fazer o relato dela, com base nas suas anotações ali, você vai tendo os esclarecimentos, vai pedindo esclarecimentos para esse futuro cliente. E uma última coisa, né, desses 3 pontos que eu gostaria de destacar, outro erro que você não pode cometer é exagerar, né, no juridiquês, né? No início, principalmente, a gente está ali, como eu falei, inseguro, né? Então a gente quer mostrar, não só no início também, né? Às vezes a gente que já tem mais experiência também incorre nesse erro aí, né? Nós queremos mostrar que nós temos o conhecimento, que nós sabemos daquilo que estamos falando, né? E começamos ali a falar difícil com o cliente, né? Pegamos termos jurídicos, às vezes expressões em latim, citamos muita lei, citamos tudo mais, né?
para tentar impressionar o cliente, e o fato é que muitas vezes o cliente não está entendendo nada do que nós estamos falando. Então, é importante que quando você for fazer esse atendimento ao cliente, você deve falar a língua do cliente, falar de forma mais fácil para uma pessoa, imaginando ali com uma pessoa que não tem zero conhecimento jurídico, né? Às vezes sem muita instrução. Então você deve simplificar ao máximo a sua linguagem, explicar as coisas para essa pessoa de forma mais simples possível. Se for explicar alguma questão de procedimento, tentar explicar da forma mais simples possível, porque com certeza essa pessoa vai sair aí do seu atendimento mais satisfeita se ela entender, né? Se a gente começar a colocar trazer muitos termos difíceis, muitas questões técnicas, a pessoa vai acabar saindo do nosso escritório com mais dúvidas do que ela entrou, né? E com certeza ela vai fechar o contrato de honorários ali com alguém que de forma mais resumida, mais simplificada, prestou as informações para ela. Beleza, pessoal? Então, como eu disse, existem várias técnicas aí, vários detalhes vários cuidados que você tem que ter para atender um cliente. Esses são só 3 erros que são comuns de acontecer, que eu destaquei aqui para vocês não cometerem esses erros aí, principalmente para você que está iniciando. Se você quer conhecer um trabalho completo sobre como atender o cliente, como fechar contratos de forma efetiva, eu vou deixar para vocês aqui no link da bio, nós temos o nosso livro digital, que é o Guia do Escritório de Advocacia para Advogados Iniciantes, né? Então lá tem esse livro digital lá, dá uma olhada se fizer sentido para você que está iniciando aí na advocacia e tem essas dúvidas que são bem comuns no início, né? Dá uma olhada no link da biografia que tem esse material lá para você aprofundar um pouco mais os seus estudos nesses temas específicos. Um abraço aí e até a próxima.